Ei, você já parou para pensar se tudo o que te contam sobre fé é exatamente o que parece? Às vezes, a gente vê uma igreja lotada, um pastor falando bonito ou um grupo que usa a Bíblia na mão e pensa: tá aí, isso é cristianismo puro. Mas nem sempre é assim. No mundo de hoje existem religiões e movimentos que se vestem de cristãos, que falam como cristãos, mas quando você olha de perto, percebe que tem algo estranho, algo que não bate com o que a maioria entende como a verdadeira fé em Jesus. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. 7 religiões que parecem cristãs, mas que no fundo são falsas. Então, fica esperto para não cair na trampa. Olha só, não é de agora que isso acontece. Desde os tempos antigos, já tinha gente distorcendo as coisas para enganar os outros. Mas hoje, com tanta informação voando por aí, na TV, na internet, até no papo do vizinho, ficou ainda mais fácil se perder. Tem grupo que usa o nome de Deus para atrair seguidores, mas muda o significado das palavras. Tem outro que coloca um líder no lugar de Cristo, como se ele fosse o Salvador. E tem até aqueles que misturam tanta coisa diferente que você nem sabe mais o que é cristianismo e o que é invenção. A ideia aqui é simples: abrir seus olhos. Não é para julgar quem acredita nisso ou naquilo, mas para te mostrar o que está por trás dessas aparências. Vamos passar por 7 exemplos, um por um, e destrinchar o que eles têm de parecido com o cristianismo e o que, no fundo, os torna tão diferentes. Alguns vão te surpreender, outros você talvez já tenha ouvido falar. Mas uma coisa é certa: no final, você vai olhar para essas coisas com muito mais cuidado. Então, bora começar essa jornada? Primeiro, vamos conhecer um grupo que todo mundo já ouviu falar, mas que esconde uma fé bem diferente do que a gente imagina. Preparado? E aí, preparado para começar a destrinchar esses grupos? Vamos falar do primeiro da nossa lista, um que muita gente já ouviu o nome por aí: as Testemunhas de Jeová. É isso mesmo, aquele pessoal que bate na sua porta com uma revista na mão, todo simpático, te chamando para conversar sobre Deus. À primeira vista parece cristianismo puro, né? Eles falam de Jesus, citam a Bíblia o tempo todo e até dizem que seguem os ensinamentos dele. Mas, quando você para olhar de perto, percebe que tem coisa ali que não encaixa no que a maioria dos cristãos acredita. Para começar, as Testemunhas de Jeová têm uma visão bem diferente sobre quem é Jesus. Enquanto o cristianismo tradicional ensina que ele é Deus, parte da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles dizem que não. Para eles, Jesus é uma criação de Deus, tipo um anjo poderoso, mas não o próprio Deus. Já imaginou a diferença que isso faz? É como se o centro da fé cristã, que é a divindade de Cristo, fosse mudado para outra coisa. E tem mais: eles não comemoram Natal, Páscoa, nem aniversário. Sabe por quê? Acham que essas festas têm raízes pagãs e que o cristão de verdade não deve se misturar com isso. Outro ponto que chama a atenção é a Bíblia deles. Eles usam uma versão chamada Tradução do Novo Mundo, que foi feita sob medida para apoiar as crenças do grupo. Alguns versículos são traduzidos de um jeito diferente do que você vê nas Bíblias mais comuns, como a católica ou a evangélica. E aí, o que parece só um detalhe, acaba mudando o significado de muita coisa. Fora isso, eles são famosos por falar que só 144 mil pessoas vão para o céu, um número que vem do livro de Apocalipse, mas que os cristãos tradicionais interpretam de forma simbólica, não literal como eles. Então é assim: as Testemunhas de Jeová podem até parecer cristãs por fora, mas a fé delas tem um caminho bem diferente. E olha, isso é só o começo. Já já a gente vai conhecer outro grupo que promete salvação, mas que no fundo não entrega o que você espera. Tá curioso para saber qual é? Tá acompanhando direitinho? Depois de ver como as Testemunhas de Jeová mudam o jogo com suas ideias, agora vamos falar de outro grupo que também engana muita gente com uma promessa bonita: a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
mais conhecida como os Mormons. Se você já viu aqueles jovens de camisa branca, gravata e bicicleta pelas ruas, sabe do que eu tô falando. Eles chegam com um sorriso no rosto, dizendo que têm a verdade completa sobre Jesus e a salvação. Mas, nem tudo é o que parece. Os Mormons começaram lá nos Estados Unidos, no século XIX, com um cara chamado Joseph Smith. Ele disse que teve visões de Deus e de um anjo chamado Moroni, que mostrou para ele umas placas de ouro com escrituras antigas. Dessas placas, ele traduziu o livro de Mórmon, que para eles é tão importante quanto a Bíblia, às vezes até mais. E é aí que a coisa começa a ficar diferente. Enquanto o cristianismo tradicional acredita que a Bíblia é a palavra final de Deus, os Mormons acham que ela está incompleta e que o livro de Mórmon veio para corrigir e completar o que faltava. Já parou para pensar nisso? Um livro novo mudando o que os cristãos acreditam há séculos. E tem mais. A ideia de salvação deles é outra. No cristianismo comum, a gente ouve que a salvação vem pela fé em Jesus e pela graça de Deus. Mas para os Mormons, tem um monte de regras e obras que você precisa fazer, como batismos especiais e até rituais para quem já morreu. Fora que eles acreditam que os humanos podem virar deuses no futuro, governando seus próprios planetas. Isso mesmo, virar Deus. Tá bem longe do que a maioria dos cristãos pensa sobre o céu, né? Então, os Mormons falam de Jesus, sim, e até parecem cristãos por fora. Mas essa mistura de livros extras, regras diferentes e ideias que mais parecem ficção científica, acaba criando uma fé que não entrega a salvação do jeito que você imagina. E agora, que tal dar uma espiada em outro grupo que pega a Bíblia e transforma ela num mistério cheio de segredos? Vamos lá? E aí, tá gostando de abrir os olhos para essas diferenças? Depois de conhecer os Mormons e suas ideias que parecem sair de outro mundo, agora vamos falar de um grupo que pega a Bíblia e transforma ela num verdadeiro quebra-cabeça: a ciência cristã. Talvez você não ouça falar deles todo dia, mas eles estão por aí prometendo saúde e salvação de um jeito que deixa qualquer um confuso. Vamos entender o que rola? A ciência cristã foi criada por uma mulher chamada Mary Baker Eddy, lá no século XIX. Ela dizia que descobriu o verdadeiro significado da Bíblia, uma espécie de código secreto que Jesus usava para curar as pessoas. Para eles, o cristianismo não é só sobre fé ou salvação no céu, mas sobre entender que o mundo material, tipo doenças, dor e até o pecado, é uma ilusão. Isso mesmo, uma ilusão. Segundo a ciência cristã, se você estudar direitinho os ensinamentos deles e despertar para essa verdade, pode se curar de qualquer coisa sem remédio, só com a mente e a oração. Parece cristianismo por causa do nome e da Bíblia na mão, mas já dá para sentir que tem algo estranho, né? E olha só, enquanto os cristãos tradicionais acreditam que Jesus morreu na cruz para pagar pelos pecados da humanidade, na ciência cristã a coisa é diferente. Eles dizem que a morte de Jesus não foi para nos salvar do pecado, mas para mostrar que a matéria não tem poder, que tudo é espiritual. Então, o sacrifício na cruz vira mais uma lição de vida do que o grande ato de redenção que a maioria conhece. Fora que eles quase não têm cultos como a gente imagina. Nada de missas ou cultos animados, mas reuniões para ler a Bíblia e o livro da Mary Baker Eddy, o Ciência e Saúde. É assim, a ciência cristã usa a Bíblia, fala de Jesus, mas coloca um monte de ideias que mudam tudo o que o cristianismo tradicional ensina. E o pior, quem não entende direito pode acabar achando que é só uma versão mais inteligente da fé, quando na verdade é outra coisa. Curioso para saber o próximo da lista? Vamos falar de um grupo onde o líder rouba a cena e vira o centro de tudo. Tá pronto? E aí, tá acompanhando essa viagem pelos grupos que parecem cristãos, mas nem tanto? Depois de ver como a ciência cristã transforma a Bíblia num manual de autoajuda espiritual, agora vamos falar de um tipo de movimento que aparece em vários lugares. Aqueles onde o líder vira o grande astro da história. Um exemplo famoso disso
É o que aconteceu com o David Koresh e os Davidianos, lá nos Estados Unidos. Já ouviu falar? Então segura aí que essa história é daquelas. David Koresh era um cara carismático que liderou um grupo chamado Ramo Davidiano, nos anos 80 e 90. Ele começou como parte de uma igreja maior, mas logo tomou o controle e começou a dizer que era uma espécie de profeta escolhido por Deus. Até aí, tudo bem, né? Muitos cristãos acreditam em profetas, mas o problema é que ele foi além. Dizia que era o próprio Cordeiro de Deus do Apocalipse, alguém que podia abrir os segredos da Bíblia e trazer a salvação. Os seguidores compraram a ideia e começaram a tratar ele como se fosse quase um segundo Jesus. Tá vendo a diferença? No cristianismo tradicional, Jesus é o centro, mas aqui, o líder rouba o palco. E não parava por aí. Koresh vivia com regras próprias. Ele controlava tudo na comunidade, decidia quem casava com quem e até dizia que todas as mulheres do grupo pertenciam a ele, porque era vontade de Deus. Isso acabou levando a um fim trágico, com um confronto com a polícia em 1993, em Waco, no Texas, que terminou em incêndio e muita gente morta. Mas o ponto é, enquanto ele falava de Bíblia e de fé, no fundo, o foco não era Jesus, era ele mesmo. E isso é um padrão que aparece em outros movimentos por aí. Um líder que se coloca acima de tudo e faz os seguidores esquecerem o que realmente importa. Então, esses grupos podem até usar o nome de Cristo, mas o brilho fica todo no líder. E agora, que tal ver um que mistura tanta coisa que você nem sabe mais o que é cristão? Bora lá? E aí, tá curtindo essa jornada? Depois de ver como um líder pode virar o centro das atenções e desviar tudo, agora vamos falar de um grupo que pega o cristianismo e mistura com tanta coisa diferente que você fica perdido. A Umbanda. Calma aí. Eu sei que muita gente não acha que ela parece cristã logo de cara, mas é exatamente isso que torna a coisa interessante. Em muitos lugares do Brasil, a Umbanda se veste de cristianismo para atrair quem está acostumado com a igreja. E é aí que a confusão começa. A Umbanda nasceu aqui no Brasil, no começo do século XX, juntando pedaços de religiões africanas, espiritismo e até um toque do catolicismo. Eles falam de Jesus, chamam ele de Oxalá às vezes, e até tem imagens de santos católicos nos seus terreiros. Se você entrar num lugar desses, pode ver uma cruz, ouvir um amém e pensar: tá, isso é parecido com o que eu conheço. Mas quando você olha de perto, vê que não é bem assim. Na Umbanda, o foco tá nos espíritos, guias, orixás, entidades, que vêm para ajudar as pessoas com conselhos, curas, ou até resolver problemas do dia a dia. Jesus vira só uma parte da história, não o centro como no cristianismo tradicional. E tem mais. Enquanto o cristianismo fala de um Deus único que criou tudo, a Umbanda mistura isso com vários seres espirituais que têm poder próprio. É como se fosse uma salada de crenças. Um pedaço de Bíblia, um tanto de reencarnação do espiritismo e um monte de rituais africanos como oferendas e tambores. Para quem não entende direito, parece só uma versão animada da fé cristã, mas no fundo é uma religião diferente, com outras regras e outros objetivos. Então a Umbanda pode até parecer cristã por fora, especialmente para quem está começando. Mas essa mistura deixa tudo embolado. E agora? Que tal dar uma olhada num grupo onde o dinheiro fala mais alto que a fé? Preparado para a próxima parada? E aí, tá gostando de desvendar essas aparências? Depois de ver como a Umbanda mistura tudo e confunde quem não presta atenção, agora vamos falar de um tipo de movimento que você provavelmente já viu na TV ou até na esquina da sua rua. As igrejas neopentecostais que transformam a fé num grande negócio. Um exemplo famoso disso é a Igreja Universal do Reino de Deus. Eles falam de Jesus, enchem o culto de louvor e Bíblia, mas quando você olha de perto, percebe que o dinheiro muitas vezes rouba a cena. A Universal começou aqui no Brasil, nos anos 70, com o bispo Edir Macedo, e cresceu rápido prometendo bênçãos para quem acredita. E claro, para quem doa.
Eles são mestres em usar a Bíblia para falar de prosperidade. Dê seu dízimo, faça uma oferta generosa, e Deus vai te recompensar com carro novo, casa própria e emprego dos sonhos. Parece cristianismo, né? Afinal, a Bíblia fala de bênçãos. Mas o problema é o foco. Em vez de ser sobre salvação ou amor a Deus, tudo gira em torno de investir na fé para ganhar algo em troca. É quase como se Deus fosse um banco que dá retorno para quem paga bem. E olha só, os cultos são cheios de histórias de gente que deu tudo e ficou rica, mas ninguém fala dos que deram e continuaram na mesma. Fora as campanhas famosas, tipo a Fogueira Santa, onde pedem doações grandes em troca de milagres. Enquanto o cristianismo tradicional ensina que a graça de Deus é de graça, aqui parece que ela tem preço, e um preço alto. Sem contar as mansões dos líderes e os jatinhos, que deixam a gente se perguntando: cadê a humildade que Jesus pregava? Então, essas igrejas podem até parecer cristãs, por causa do nome e das palavras bonitas, mas o brilho do dinheiro muitas vezes ofusca a fé de verdade. E agora, bora pro último da lista? Vamos fechar essa jornada com um grupo que reforça o quanto é fácil se enganar com as aparências. E aí, chegou até aqui comigo? Depois de ver como o dinheiro pode virar o rei em algumas igrejas, agora vamos falar do último grupo da nossa lista, o movimento da nova era. Esse é diferente, porque não é exatamente uma igreja organizada, mas uma onda de ideias que mistura cristianismo com um monte de coisas esquisitas. Já ouviu falar de gente que diz: sou cristão, mas acredito em energia cósmica e cristais? Então, é mais ou menos por aí que a nova era entra na jogada. O movimento da nova era pegou força nos anos 60 e 70, trazendo um caldeirão de crenças: astrologia, meditação oriental, reencarnação e até um toque de Jesus. Eles gostam de falar dele como um mestre espiritual, alguém que veio ensinar a gente a encontrar a divindade dentro de nós mesmos. Parece bonito, né? Mas olha a pegadinha. No cristianismo tradicional, Jesus é o Filho de Deus, o único caminho para a salvação. Na nova era, ele vira só mais um guia, igual a Buda ou qualquer guru por aí. E o pior, para eles, você não precisa de um salvador, porque todo mundo já é divino por dentro. É como se a cruz perdesse o sentido. Além disso, a nova era adora misturar símbolos cristãos com coisas que não têm nada a ver, tipo anjos que parecem mais espíritos da natureza ou orações que parecem mantras. Para quem não conhece muito da fé cristã, pode parecer só uma versão moderna e descolada dela, mas, no fundo, é uma salada que deixa o cristianismo irreconhecível. E o risco? Você acha que está seguindo algo parecido com a Bíblia, mas está correndo atrás de algo totalmente diferente. Então, o que a gente aprendeu com esses 7 exemplos? Que as aparências enganam, e muito. Seja por um líder carismático, um livro novo ou uma promessa de prosperidade, esses grupos pegam o que parece cristão e torcem até virar outra coisa. O recado é simples: fique esperto, pesquise, leia a Bíblia você mesmo e não caia na trampa de quem só quer te confundir. Gostou desse papo? Então deixa seu like aí, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e comenta aqui embaixo qual desses te surpreendeu mais. Até a próxima!